Olá, amigos! Que bom que estamos juntos outra vez para conversar sobre desenvolvimento humano, transformação, busca de felicidade e mais resultados na vida, seja ela no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, familiar. Eu quero falar com vocês a respeito de mudança, de transformação. E eu diria para vocês, é importante fingir às vezes, até conseguir. Fingir às vezes, até se tornar. O tornar-se, a mudança, é algo muito importante quando nós estamos buscando transformação na vida, quando estamos buscando resultados na vida. E quando falo sobre mudar, eu me lembro muito de uma metáfora. Sim, um texto brilhante escrito por Rubem Alves, genial, e que falava a respeito da pipoca. É muito interessante quando ele descreve que a pipoca, ela precisa passar por aquele aquecimento, por toda aquela mudança de condições para ela se tornar quem ela é. Exuberante, saborosa. Ela precisa eclodir e deixar que a sua natureza, a sua essência apareça. Mas quando ela não se submete ao processo da melhor forma, quando ela não aceita estourar, quando ela não aceita expandir-se, ela vira o piruá. E o que é o piruá, segundo Rubem Alves? O piruá é o milho que não virou pipoca. O que acontece com o milho que não virou pipoca? Ele é descartado, ele vai para a lata do lixo. Poderíamos dizer que muitas pessoas que têm grande potencial, que têm grande capacidade, não eclodem, não se expandem, não se transformam, talvez porque elas se recusem a passar pelos processos necessários para que isso aconteça. Meus amigos, nem sempre eu fui um cara tão bem-sucedido em comunicação. Nem sempre eu fui um consultor em desenvolvimento humano, nem sempre eu fui uma pessoa que fala para grandes auditórios, repletos de pessoas. Eu fui muito tímido, eu devo confessar a vocês que na minha juventude, na minha adolescência, eu era aquele menino fechadinho, que tinha medo de aparecer, que tinha muitos problemas em relação à própria autoimagem. E isso fez com que, por muito tempo, eu ficasse fechado, numa espécie de casulo. Mas eu queria mudar. Eu me lembro, eu era tão magrelo, que eu ouvi de algumas pessoas uma vez que eu era um esqueleto ambulante. Nossa, não foi bom ouvir aquilo. Às vezes a gente ouve coisas que não são agradáveis, mas não dá para ficar naquela realidade. A dor vem, a tristeza vem e logo a seguir é importante mudar. É importante partir para uma transformação. Amigos, nem sempre eu fui habilidoso com comunicação. Nem sempre eu fui tão capaz de fazer com que a minha forma de pensar chegasse às outras pessoas. Nem sempre eu fui esse profissional que consegue falar para auditórios repletos de pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. Nem sempre eu conduzi grupos tão bem. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que eu tive muitos problemas com comunicação. E eu, no início da minha estrada como palestrante, uma vez, aliás, a primeira vez em que eu fui fazer uma palestra, eu estava com 21 anos de idade. Eu ia substituir uma pessoa, eu fui meio que jogado para fazer essa palestra e, nossa, eu tinha uma semana apenas para preparar, eu fui falar, imagine, na primeira palestra para 200 pessoas. Eu morria de medo, eu estava trêmulo. Eu passei a palestra sentado, toda ela. Sentado, porque minhas pernas chacoalhavam. Eu tinha uma hora inteira para falar. Eu falei 40 minutos e fiquei olhando para o relógio e 20 minutos ali e eles não passavam, o tempo não passava. E eu tremia, eu suava. Meus amigos, foi horrível. Vocês não têm noção do que significa me preparar para alguma coisa e não acontecer da forma como eu havia me preparado. Eu saí daquela palestra muito mal. Aliás, eu passei dias muito mal. Talvez você já tenha vivido coisas assim, de querer muito realizar algo e não conseguir. Não sei se na área da comunicação ou em alguma área outra da sua vida. Mas o que aconteceu foi que naquele momento eu comecei a pensar, eu tenho duas alternativas. Uma delas é, desisto, eu não consigo, eu não sou feito para isso. E a segunda é, eu gosto da ideia de ser um palestrante. Eu gosto dessa ideia, eu quero ser um palestrante. Então, essa será a pior palestra da minha vida, porque todas as demais serão um pouco melhores do que essa. E foi essa a minha opção. Eu assumi
que eu iria encontrar formas de fazer com que tudo desse certo da próxima vez. E assim sendo, eu fico pensando, o que foi esse processo que me disparou na prática resultados tão importantes que me fizeram viver o que eu vivo hoje? 3 coisas, e que tem a ver com aquela ideia do fingir. A primeira delas é modelar pessoas de excelência. Encontrar pessoas com padrões de excelência naquela área que você possa identificar quais são os pequenos comportamentos, quais são as ideias, quais são as maneiras e explorar isso na sua própria comunicação. Escolher pessoas que são muito boas naquilo que você quer aprender a ser bom. E eu fiz isso. Eu modelei pessoas que eram grandes palestrantes, grandes professores, e que, na hora em que eu olhava essas pessoas, eu até fingia que era um pouco elas na hora em que eu iria fazer o mesmo. Eu me sentia como se eu fosse elas. Eu me lembro de um livro recentemente escrito, uma biografia do John Lennon, e há uma passagem muito curiosa. O John Lennon diz: eu modelei, eu fingi tanto que era o Elvis Presley, nos mínimos detalhes, quando eu era jovem, que eu comecei a mudar. Ele diz, eu tocava como Elvis, eu falava com o sotaque do Elvis, eu procurava pensar como Elvis, e assim sendo, de tanto imitar Elvis Presley, eu me tornei John Lennon. E esse tipo de processo não é algo que tem a ver com a perda da sua própria identidade, da sua própria singularidade. Estamos falando de um processo de aprendizado. Logicamente, tudo que ele tinha de singular começou a aflorar. É um processo. Mas a segunda coisa, o como se. Haja como se você já fosse competente e capaz. Bom, a ideia vem de um pensamento testado por experimentos científicos. Há uma cientista chamada Amy Cuddy. A doutora Amy Cuddy fez testes interessantíssimos com pessoas relacionadas com postura. Ela trabalha com o não verbal das pessoas. E ela identificou que algumas posturas podem ser chamadas posturas de poder. Uma dessas posturas, por exemplo, é aquela que a doutora Amy chama de o V da vitória. E é muito interessante notar que competidores, logo que cruzam a linha de chegada numa prova de corrida, fazem exatamente isso. A doutora Amy situa, inclusive, a experiência de notar que corredores cegos, que nunca viram essa postura em outras pessoas, também fazem exatamente esta coisa. Então, são posturas meio que próprias do ser humano no momento em que eles estão cheios de poder, cheios do senso de vitória e de triunfo. Uma dessas posturas, que a doutora Amy chama de postura da Mulher Maravilha, é simplesmente colocar as mãos na cintura. E você deve lembrar da forma como ela ficava, da postura altiva que ela tinha quando fazia as suas aparições nos seriados, nos filmes. Meus amigos, doutora Amy descobriu algo fantástico. Ela colocou pessoas para fazerem experimentos e essas pessoas cuspiam num pequeno recipiente. A doutora pegava aquela saliva e iria analisá-la e percebia 2 principais hormônios. A testosterona, que homens e mulheres têm, homens em maior quantidade. A testosterona, que é um hormônio do poder, da ação, da disposição, e o cortisol, que é um hormônio do estresse. As pessoas que estão com maior poder, elas têm mais testosterona, menos cortisol. Bom, a doutora Amy pedia que as pessoas cuspissem, como eu havia falado, no recipiente, fossem para um determinado local e assumissem posturas de poder, como, por exemplo, aquelas 2 que eu já falei, o V da Vitória e a postura da Mulher Maravilha, por 2 minutos. E que permanecessem com essas posturas por 2 minutos. Depois elas saíam daquele compartimento e cuspiam de novo. Doutora Amy avaliava e analisava a saliva. E foi muito incrível o resultado a que ela chegou. Testosterona havia aumentado apenas porque essas pessoas estiveram na postura de poder por 2 minutos. E cortisol havia baixado.
É muito interessante o hormônio do estresse, da sensação de apatia e de uma série de repercussões neurofisiológicas e físicas relacionadas com sensações ruins havia diminuído. E todas as consequências que a testosterona traz, que o hormônio do poder traz, havia aumentado. É muito interessante quando a doutora Amy diz, se você vai ter, por exemplo, uma apresentação de um trabalho, você vai fazer uma prova, você vai se submeter a uma entrevista de emprego, e você precisa estar numa postura emocional e física de poder, antes de se submeter a essas experiências, assuma uma postura de poder por 2 minutos. Logicamente, você não vai ficar na frente do seu entrevistador de emprego, ou do seu cliente para quem você vai apresentar uma proposta, ou do seu público numa palestra, mas procure um lugar reservado, quem sabe o banheiro, e fique numa postura de poder por 2 minutos, fazendo com que o seu corpo produza justamente o hormônio do poder, que é a testosterona. Mudou a postura, mudou as consequências emocionais e mentais em você. Isso significa que se você se coloca como se você pudesse, você tem mais chances de poder. Henry Ford costumava dizer, se você acha que pode, ou se você acha que não pode, de qualquer jeito, você está certo. E assim sendo, essa é a segunda dica. Haja como se quer ter competência, haja como se já fosse competente, inclusive em postura. Quer ter maior excelência, haja como se você já tivesse essa excelência em qualquer área da sua vida. E a terceira orientação ou dica a respeito de finja, finja até conseguir. Finja, finja até tornar-se. Construa o seu eu futuro na mente. A sua experiência de vida lá adiante, lá na frente, quando você já vai ter as competências que você quer, construa isso dentro da sua mente. Como é esse você do futuro? Como ele se mostra? Como ele está vestido? Como é a postura, a fisiologia desse eu futuro que já alcançou aquilo que você quer alcançar? Construa na sua mente de uma maneira muito segura, detalhada, como é este eu futuro. E entre nele. Sinta-se acoplando-se a essa imagem. É um exercício mental, sim, que já traz repercussões imediatas na sua situação atual. Amigos, dicas como essa, esse bate-papo, nada mais vai ser do que palavra, se não for experimentado. De nada adianta um livro que você lê, um curso que você faz, se você não experimentar. A minha orientação para você agora é experimente, não acredite no que eu estou dizendo. Teste, verifique em você se essas coisas dão certo. Talvez você tenha surpresas muito interessantes se começar a modelar pessoas de excelência, se começar a agir como se já fosse aquilo que você quer ser. E se você construir o seu futuro dentro da sua mente e se acoplar a esta imagem. Nesse momento, eu quero agradecer por esse papo gostoso que nós tivemos. Quero dizer para você que eu confio muito nesse poder que existe dentro de você. Você não é um piruá. Você é uma pipoca repleta de competências, de capacidades, querendo mostrar tudo isso para o mundo. Na verdade, o mundo precisa da sua competência, o mundo precisa daquelas capacidades, talentos, o mundo precisa dessa essência que você guarda. Quem sabe, quanto mais você confiar em si mesmo, mais você vai passar pelas experiências da vida com vontade de deixar que tudo aquilo que é bom em você possa sair. Confio em você, confio no seu poder de transformação. E eu espero que cada dia que passe seja um dia em que você encontra ainda mais felicidade e sucesso na sua vida.